trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do promotor de justiça, Dr. Jonas Júnior Linhares Costa Monteiro. Responde pelo Ministério Público e nós tivemos aí o Ministério Público oferecendo denúncia. Aquela situação lá do Veneza, em que um policial penal acabou desferindo disparos em via pública e atingiu uma jovem e acabou ceifando a sua vida de forma prematura. E é ele, o Dr. Jonas, quem está conosco aqui dentro do plantão policial e nos traz detalhes dessa denúncia. Boa tarde, Jota, ouvintes. Um fato grave, né, ocorrido aí recentemente na nossa região. Infelizmente, né, ceifou a vida de uma jovem aí, inocente, que não tinha qualquer relação com os fatos ali tratados, né, simplesmente porque estava uma moça de 19 anos, uma moça de acho que 23 anos, né? Isso. Que estava simplesmente ali num momento de lazer, foi vitimada aí pela ação desses indivíduos, né? Ocorreu uma desavença aí de trânsito, né, entre dois indivíduos. Isso gerou uma sequência de retaliações. Inicialmente um dos indivíduos procurou o outro, o trabalho dos outros e foi lá e proferir ameaças e teria até danificado o portão. Depois esses indivíduos, que eram mototaxistas, que em reação a esse fato eles foram aí à caça dessa pessoa que tinha entrado em uma briga uma briga verbal com eles. Chegaram a sequestrar a mãe da pessoa, da senhora Marlene, e para que indicasse onde que o rapaz morava. Chegando lá, os dois então foram para tentar tirar a vida desse rapaz e eles desferem, né, tiros contra esse rapaz que não acertam. E aí o parente dele, dessa primeira vítima, que tinha condição de funcionário de policial penal, né? Portanto ele era detentor de porte de arma e ele estava dentro da residência, ele saiu da residência e ele, inicialmente motivado em tentar conter a ação dos dois, né, criminosos iniciais contra o rapaz parente dele, mas ele vai além, né, das condições que ele poderia fazer. Ele, como policial, teria que ter uma postura a primeira postura do policial na proteção da própria sociedade. Então ele toma uma ação, né, de infelicidade, que ele sai e já entra numa posição de atacar e perseguir os agentes, né? E não apenas defender o parente, mas perseguir os dois primeiros, e ele o faz em um local em que ele tinha uma enorme chance de atingir pessoas totalmente inocentes. E o que fatalmente, infelizmente, acaba acontecendo, né? Então ele, infelizmente, assume o risco de atingir inocentes ali naquela ação, uma ação que poderia, né, ser evitada, uma ação que naquele momento estava em atitude ofensiva, né? Ele perseguia os dois e ele acaba vitimando, né, por uma decorrência do disparo dele. Na arma de fogo dele, ele acaba vitimando essa moça, né? Então, ele, ao fazer isso, ele realmente assume o risco de ceifar, né, outras vidas, e acaba numa enorme chance de ocorrer um erro de execução, né, já que a intenção dele certamente que era atingir os indivíduos que estavam na moto, mas havia uma alta probabilidade de que ele errasse aquele tiro e viesse a atingir o inocente, o que veio acontecer. E essa figura no direito, né, esse erro de execução, ele gera uma responsabilidade, né? Então, tanto esse policial, ele vai responder diante desse fato, né?
Isso vai ainda ser apreciado as provas, a versão dele ainda vai ser apreciado se vai realmente a júri ou não, isso ainda não é uma condenação, mas é um fato que ele precisa sim responder por esses atos perante a justiça. E os outros dois que estavam numa tentativa de homicídio, né, contra o primo dele, também vão responder por essa tentativa de homicídio por terem participado de um sequestro da mãe desse rapaz, esse que era primo dele. Então, indivíduos armados, né, que alguns deles, né, com condição ilegal, com essa arma de fogo, no caso do policial não, mas assim, tomaram ações ali que expondo de forma direta, né, intencionalmente ou assumindo risco às vidas alheias e levaram a essa tragédia da perda da vida dessa moça, né? Então, todos eles vão responder pelas suas, cada um com o seu nível de responsabilidade por esses fatos criminosos. Agora, doutor Jonas, pela colocação que o senhor fez aí, os dois que estavam na motocicleta, eles têm, então, não é só um crime, né? Porque eles tentaram contra a vida também, mas antes tem também a situação talvez um agravante, não sei, do sequestro relâmpago ou sequestro. Isso, no caso deles, de certa forma, não é mais grave, porque eles têm essa tentativa de homicídio, né, qualificada, triplamente, mas eles também respondem por ter sequestrado essa senhora com o fim de que ela entregasse a localização, né, onde residia o filho dela, né, utilizando-se de grave ameaça e, portanto, no caso deles, eles vão responder por 2 crimes, né, e não somente por um. Agora, com relação ao policial penal, doutor Jonas, qual foi o momento desta ação em que acabou ceifando a vida dessa jovem inocente? Qual foi o momento que ele passou a ser descoberto pela lei? Uma vez que ele saiu de dentro do lote, foi quando ele atingiu a via pública ou não? A partir do momento que não ficou, pelo menos no primeiro momento, pelo menos nesse momento inicial, não ficou demonstrado que era imprescindível ali que ele saísse, que ele prosseguisse nos disparos, né, inclusive já na calçada, já quase na via pública, que naquele momento a motocicleta já estava em retirada, né? Ele poderia ter tomado uma série de outras ações, mas ali ele estava numa situação já ofensiva, né? E não em uma situação que aqueles disparos eram essenciais, seja para proteger a vida dele, seja para proteger a vida do parente dele, né? Não ficou demonstrado isso a princípio, que esses disparos eram necessários para proteger a vida dele, e sim que ele estaria perseguindo e revidando, né, a ação anterior dos dois. E o que agravou é que ele praticou essa ação em um local em que havia uma gama de pessoas, né, era um bar, e que ao fazer isso, sobretudo ele como policial, né, todo policial, né, seja um policial militar, um policial civil, um policial penal, ele tem um porte de arma, e ele tem uma arma, muitas vezes uma arma da corporação, ou ele pode adquirir uma arma. E o cidadão, de via de regra, nós sabemos que não. O cidadão não pode ter. No máximo, ele tem o direito ele consegue, com muito custo, comprar uma arma para manter em casa. Mas o cidadão não tem o direito de andar com essa arma de fogo e sair na rua com essa arma de fogo. O policial, sim, mas em contrapartida, ele tem que ter uma postura de maior responsabilidade nos seus atos, né? E de também, até mesmo, de técnica, de saber quando é o momento e a possibilidade de efetuar a reação com disparos. E ali não era o momento dele tomar aquela ação naquela circunstância, né? Realizar aqueles disparos, sob pena de ele colocar em risco terceiros, né? Como aconteceu, infelizmente, de causar a morte dessa moça, embora, obviamente, a intenção não fosse matar a moça, e sim atingir os 2 indivíduos, mas a ação dele ali naquelas circunstâncias, ele poderia prever a possibilidade de esses desses disparos atingirem outras pessoas. Sintetizando, então, faltou prudência por parte dele.
Basicamente assim, não só, mas ele assumiu um risco de matar outra pessoa. Pelo menos são esses os indícios iniciais, e nós vamos trabalhar isso melhor e ouvindo a versão dele também, né, perante a justiça. Nós vamos trabalhar isso perante o processo, né? Mas os fatos aqui são suficientes para que ele responda perante a justiça, né, por esses fatos. Ele está recolhido, né? Não, ele está em liberdade. Não entendemos necessário pedir, nós nem pedimos a reclusão dele, porque nós não entendemos que a liberdade dele ofertasse risco à sociedade, muito embora nós entendemos que houve uma ação equivocada da parte dele. Já com relação aos outros dois, nós pedimos a prisão. E nós encontramos um e a prisão foi deferida, e um foi encontrado e preso, o outro ainda está foragido. O Alas Alves de Almeida está foragido, nós estamos atrás de informações de qualquer um que tenha notícia dele. Quer dizer, então, a sociedade que queira colaborar com a justiça e souber do paradeiro dele, é importante que essa informação chegue até as autoridades competentes de forma transparente, de forma responsável, para que a justiça se faça. Isso, pode reportar, né, para a Polícia Civil, 181, para a Polícia Militar, 190, para nós aqui, né, no Ministério Público, na promotoria ouvidoria do Ministério Público de Minas, site, o e-mail, né, para pj11patinga@mpmg.com.mp.br, e se tiver informações, né, desse indivíduo, reportar para que ele seja detido e venha responder pelos atos dele. Ok, portanto aí, palavras do promotor de justiça, Dr. Jonas Júnior Linhares Costa Monteiro. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos.